E nessa atividade vamos praticar o importantíssimo conceito de arrays, também conhecido como arranjo de dados. Vamos desenvolver um algoritmo para trabalhar com o cálculo de média aritmética de um conjunto de temperaturas e vamos implementá-lo utilizando a linguagem de programação Python. Essa é uma atividade que vai te ensinar como manipular grandes quantidades de variáveis de forma muito eficiente. Vamos lá! Estou aqui no Visual Studio Code, nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem Python, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em Python, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E nessa aula nós vamos criar um algoritmo, um programa, para calcular a média aritmética de uma série de N temperaturas digitadas pelo usuário. O programa deve solicitar do usuário a quantidade N de temperaturas que vão ser digitadas, bem como cada uma das N temperaturas. O diferencial aqui é que o algoritmo ele deve armazenar todas as temperaturas digitadas pelo usuário dentro de um array. E como resultado, como saída, o algoritmo deve exibir a média aritmética direta de todas as N temperaturas que foram digitadas pelo usuário. Bom, é um programa aparentemente simples de ser implementado, mas muito útil para te mostrar a mecânica de funcionamento dos arrays. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada um valor inteiro N e uma quantidade N de temperaturas, que são as informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída a média aritmética dessas temperaturas digitadas. Bom, e antes de começar a implementar, é importante lembrar que a linguagem Python ela não tem suporte nativo para arrays. Para implementar os arrays, nós precisamos de uma biblioteca adicional chamada NumPy. E para fazer a instalação dessa biblioteca, você pode conferir o mesmo vídeo onde nós te ensinamos a fazer a instalação e configuração do VS Code para programar em Python. No final do vídeo, tem a especificação de como você pode instalar e configurar a biblioteca NumPy. Bom, eu vou começar o algoritmo informando que nós precisamos instalar a biblioteca NumPy. Bom, e aqui no meu computador, como eu já tenho a biblioteca instalada, eu só preciso importá-la. Eu vou utilizar o comando import e vou escrever o nome da biblioteca, NumPy. Bom, e uma vez que eu importei a biblioteca NumPy, eu já posso começar a escrever o meu algoritmo. Vou pular algumas linhas, descer um pouco mais a tela. Eu vou começar com o processo de solicitação dos valores, que aqui no meu algoritmo desempenha um papel de entrada. Vou utilizar um comando de saída padrão, comando print, e vou emitir a seguinte mensagem para o usuário. Digite a quantidade de temperaturas. Dois pontos e espaço. Logo em seguida, vou emitir um comando de entrada padrão, comando input. Vou converter para inteiro, porque eu preciso interpretar essa informação digitada pelo usuário como um valor inteiro, e vou atribuí-la a uma variável n. Uma vez que eu obtive do usuário a quantidade de temperaturas desejadas, eu posso criar o meu array. E a primeira coisa que eu preciso fazer é definir o nome do array. Vou chamar de temperaturas e vou atribuir a ele numpy.empty, que é uma função responsável por criar um array vazio. E dentro dos parênteses da função empty, eu vou colocar a quantidade de posições existentes nesse array, que nada mais é do que o valor contido na variável n. Portanto, esse comando cria um array de tamanho n. Bom, agora eu preciso solicitar do usuário que ele digite todas as n temperaturas e eu preciso fazer com que cada uma dessas temperaturas seja armazenada dentro do array. Para fazer isso, eu vou utilizar uma estrutura de repetição for. Vou escrever for, vou definir a variável i, vou definir o seu intervalo até n-1, colocar dois pontos. Então, essa é uma estrutura de repetição for que percorre as n posições do array. E o que eu vou fazer a cada iteração da minha estrutura de repetição nada mais é do que emitir um comando de saída padrão, comando print, e solicitar do usuário cada uma das temperaturas. Eu vou informar a seguinte mensagem: digite a temperatura, vou colocar um espaço e vou concatenar com a mensagem o valor ordinal da variável i. Vou colocar aí mais um.
Bom, eu coloco i mais 1 porque o valor de i começa de 0, então não seria interessante para a primeira temperatura, por exemplo, solicitar digite a temperatura 0. Por esse motivo, eu somo mais uma unidade para fazer uma correção de índice. Bom, mas eu preciso ainda fazer uma conversão para texto, então eu vou utilizar o comando str antes da representação do número. E por fim, eu vou concatenar isso com mais uma mensagem de texto, que é o 2 pontos e o espaço. Em seguida, eu preciso obter do usuário cada uma das N temperaturas. Eu vou utilizar um comando de entrada padrão, um comando input. Essas temperaturas elas vão ser interpretadas como valores com casas decimais, por esse motivo eu vou fazer uma conversão para o tipo float e vou colocar cada uma dessas temperaturas dentro do meu array temperaturas na posição i. E dessa forma, cada uma das temperaturas digitadas pelo usuário vai ser colocada, armazenada nas iésimas posições do meu array. E uma vez que eu terminei o processo de obtenção de todas as temperaturas, eu posso partir para o processo de cálculo da média, que no meu algoritmo exerce o papel de processamento. Descer um pouco mais a tela. Eu vou começar o meu cálculo de processamento criando a variável média e colocando dentro dela o valor 0.0, para determinar que ela é uma variável que armazena um valor com casas decimais, uma variável do tipo float. Logo em seguida, eu preciso acumular dentro da variável média todas as temperaturas que foram digitadas, ou seja, todas as temperaturas que estão dentro do array. Por esse mesmo motivo, eu vou utilizar uma estrutura de repetição. Posso copiar e colar o comando for. E o que eu vou fazer a cada repetição do comando for é acumular dentro da própria variável média todas as temperaturas presentes no array. Para fazer isso, eu vou escrever o seguinte comando: média, que a princípio tem um valor 0, vai receber o valor já existente dentro dela, mais o valor de cada uma das iésimas posições do array. E após todas essas repetições, a variável média vai estar com um somatório total de todas as temperaturas que foram digitadas. Bom, mas acontece que a média não é calculada apenas pelo somatório das temperaturas. Eu preciso dividir esse total pela quantidade de temperaturas que foram digitadas. Por esse motivo, fora do comando for, eu vou escrever o seguinte comando. Vou escrever média, vai receber o próprio conteúdo dela, que é o total das temperaturas somadas, dividido pela quantidade total de temperaturas que foram somadas, que nada mais é do que o valor da variável n. E uma vez que eu terminei o cálculo da média, pular algumas linhas, descer um pouco mais a tela, eu posso partir para a exibição da média, exibição do resultado, que nesse algoritmo exerce o papel de saída. Bom, e para fazer essa exibição é muito fácil, eu vou emitir um comando de saída padrão, comando print, vou colocar a seguinte mensagem, vou começar com um pulo de linha e vou exibir a mensagem: a média das temperaturas é igual a, e vou concatenar com o conteúdo da variável média que contém o resultado calculado. Bom, mas eu preciso converter essa variável para o tipo texto, então vou utilizar aqui o comando str, entre parênteses. Bom, uma vez que eu terminei o algoritmo, eu posso executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos imaginando. Vou clicar na opção Run Code. Uma vez que o programa foi executado, eu posso fazer alguns testes. Eu vou colocar o valor 4 para a quantidade de temperaturas, vou pressionar Enter. Eu já observo aqui que ele me solicitou a primeira temperatura. Eu vou colocar o valor 3. Para a segunda, eu vou colocar o valor 4, o valor 5 para a terceira, e para a quarta, eu vou colocar o valor 6. Bom, é importante observar que para estes valores de temperaturas que eu digitei, 3, 4, 5 e 6, eu espero como resposta uma média de 4.5. Vou pressionar Enter e é exatamente esse resultado que o algoritmo me apresenta, mostrando que ele realmente funciona da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.